Fala rapaziada, sejam mais bem-vindo a mais um vídeo aqui de React aqui no canal. Mais um vídeo do LoFaLow aqui. Ele postou tem um tempinho esse aqui, mas só tô vendo agora. Tem outro também que ele postou do Franklin, que talvez eu traga também. Mas vamos ver aqui, o jogo que humilhou a Rockstar, melhor que GTA do LoFaLow. Não sei que jogo se trata, eu vi na thumb ali mais ou menos, mas não sei de que jogo se trata, vamos ver aqui agora. Tony Bora. Montana construiu o império do zero, de um cubano exilado a um milionário americano, influente pela Que jogo venda é de esse, coca. mano? Cola, temido pela falta de sanidade, era um cara imprevisível, amante de leitinho e talarico de esposas, conquistando Miami e lavando milhões de dólares. Eu espero que você tenha se preparado, porque hoje é o dia que você vai conhecer não apenas Scarface, mas sim o jogo que conseguiu Scarface. tremer a base da Rockstar, adaptando a maior obra do cinema aos videogames. Então, vamos lá. Scarface. Papo reto, Scarface é um filme, né? Caralho, velho. Jurava. Já ia falar mais um GTA genérico? Já ia falar mais um GTA genérico. Calma, deixa eu ver Quando só se o pause comecei, eu tá esperava funcionando aqui no encontrar um espaço. GTA, mas Scarface é outro esquema. É bem diferente de qualquer outro GTA daquela época, e você vai entender o porquê. Mas curiosamente, ele é bem parecido com o GTA Online, que é um simulador, digamos assim, de império criminoso. Você precisa administrar negócios, levar carregamentos, lidar com a polícia, criminosos rivais, construir uma rede por cada canto da cidade, proteger os seus empreendimentos e usar É o mundo dinheiro pra aberto, mas é ostentar bem e mais aumentar lineado a que sua reputação. Ou seja, GTA. basicamente um GTA Online de 2006. Acho que deu pra entender a comparação. Tipo, pelo que pareceu ali no mapa, parece ser um mundo aberto, mas, por exemplo, ele tem muitos pontos ali que são missões numa parada mais linear. Não que no GTA não seja, mas, tipo, no GTA tem secundária, mas tu vê ali parece um mundo aberto no sentido, tipo assim, de ser um Far Cry. Acampamentos pra invadir, não sei o quê, pelo que pareceu ali, né? Tá ligado? Acampamentos pra invadir, lugares pra explorar, tipo, bem diferente do GTA, que tem as secundárias que tá no mapa, que faz parte ali do universo do jogo, e tem as missões secundárias, as missões principais, que é linear de acordo com a história. Então agora que você entendeu o Parece ser bem conceito, mais beleza. isso. Só que isso daí é só a parte superficial. Existem tantas mecânicas, missões, situações, personagens, detalhes e coisas únicas que vão fazer você entender o porquê Scarface humilhou GTA. Mas antes, eu preciso aí da sua atenção. Quando um jogo é criado, é normal buscar inspiração. O próprio GTA Vice City é uma inspiração em Scarface, porém com uma história e um universo original. Criar um jogo é uma grande alquimia de inspirações, criatividade, noção artística e o principal, conhecimento técnico. E se você já pensou em criar o seu Já ia falar, aconteceu alguma coisa. Viu? Tá em 4K, né? Como sempre. Quando tá em 4K, próprio essa jogo, porra sempre mas dá. não sabe como fazer isso, bom, essa é a hora de você aprender. E por isso eu te apresento a comunidade Desenvolvedor Unity, onde desenvolvedores Unity. Partindo do início, o que é esse jogo do Scarface? Basicamente é um final alternativo do filme original Scarface. Apesar do vídeo não ser sobre o filme, vale aqui o contexto. Tony Montana foi exilado de Cuba em 1980. Isso aconteceu de verdade, não que o Tony realmente existiu, mas em Cuba, nessa época, realmente aconteceu o que é conhecido como o Êxodo de Mariel, onde mais de 120 mil cubanos foram exilados e partiram em direção à Flórida. A grande maioria eram pessoas comuns, mas no meio haviam diversos criminosos e pessoas com doenças físicas ou mentais que o governo de Fidel queria se livrar. E se você se pergunta aí por que Miami / Flórida tem mais latinos do que americanos hoje em dia, tá aí um dos motivos. No filme, Tony cresce em Miami, um império de drogas, se alia aos chefões do crime, se afunda em pó e o destino cobra bem caro, mas bem caro mesmo. Apesar do luxo, todos que ele amava acabam sofrendo alguma consequência, e antes do final, um lapso de humanidade faz Tony contrariar a decisão de um cara ainda maior que ele, Alejandro Sosa, o maior narcotraficante da América do Sul. E aí a coisa arruma a ruína. A mansão dele é invadida e sem resquício de sanidade nenhuma, Tony vai de peito aberto em um conflito que ele sabia que seria o seu fim. Ele já tava meio loucão das ideias. E aí o império de Tony Montana se dissolve por uma das poucas decisões certas que ele tomou na vida, já que a ordem que ele contrariou do Sosa salvou a vida de uma família inocente. Agora, e se o Tony fosse mais cauteloso e não entregasse assim a
a própria vida de bandeja, o que aconteceria? É nesse caminho que o jogo trabalha, reinterpretando o final do filme e dando um novo sentido pra história do Tony Montana. No jogo, ele consegue escapar daquele ataque final na mansão, e depois de meses isolado, ele decide voltar ativo. Essa é uma péssima hora pra ser fã dos filmes e do final do filme. O cara vai jogar o jogo pensando que vai ver uma parada igual, toma ali. Mas agora sem dinheiro, sem mansão, sem carro, sem mulheres, sem drogas, sem reputação, sem nada. Sosa! That prick gonna die! Gonna bring out a war against that fuck! Anybody who tries to work with him, fuck them off! O Tony do jogo, pra mim, é só uma caricatura do Tony do filme. Pra ser bem sincero aqui, sem dúvida nenhuma, o final real é o final do filme. O verdadeiro Tony Montana aceitou o peso da cagada que fez e morreu por isso. Já o do jogo é só um estereótipo, como eu disse, uma caricatura. Eu não falo isso como um problema, é só uma constatação. Mas enfim, depois de alguns meses e assumir que, sim, ele ia voltar e reconstruir o império dele, ele decide procurar o seu ex-advogado, chamado George Sheffield. Então a gente descobre que ele tá lá no Babylon Club. Cara, eu nunca vi o filme, mas, tipo assim, se for uma adaptação boa, tão boa quanto o filme, realmente o título do vídeo aí tá totalmente certo, tá ligado? Porque o que GTA sabe fazer de melhor é, tipo assim, construir uma parada que faça a galera continuar jogando. Só não gostando, não, você continua jogando porque você quer ver o desfecho da parada. Criar um universo que faça a galera gostar. E o que, pô, e a questão é que é um universo fictício muito bem construído. Aqui você tem uma base que é um filme. E se o filme for bom, tipo assim, você tem tudo pra fazer um jogo dar certo. Aí, elementos de gameplay que devem se sobressair também nessas horas, entendeu? E vai até ele pedir uma ajuda. Pelo menos o advogado Realmente, entrega uma muito pista. parecido Falar GTA. com a dona de um bar em Coconut Grove. Antes disso, a gente encontra o Felix. É importante deixar claro que esse personagem não existe no filme, mas aqui no jogo, ele é aquele tipo de personagem que precisava existir pra história fluir. É um cara que entende como a cidade funciona, um suposto antigo amigo do Tony, que reaparece pra ser o nosso braço direito. Então o Felix revela pra gente como que Miami tá correndo nesses dias, e basicamente a cidade agora virou palco de uma disputa entre novos chefões que já existiam anteriormente. De um lado tinha Gaspar e Sosa, e do outro Nátios Contreras e os irmãos Dias. Gaspar é parceiro de Sosa e Nácio e os irmãos Dias são independentes. No final é uma grande guerra que acontece por baixo dos panos. Então beleza, a gente fala com o Félix, ele dá esse contexto, se propõe a trabalhar com a gente, e aí a gente volta a seguir as informações que o advogado lá tinha passado. Chegando em Coconut Grove, a gente encontra essa mulher aí do bar. Ela comenta como o Gaspar tem piorado a cidade, aumentou a violência, os preços e tudo mais com relação, né, às gangues e à venda de farinha, e se propõe a ajudar o Tony. Então ela indica ali um dos fornecedores pra gente começar a engatinhar de novo no esquema da venda de Coca-Cola. E aí que o jogo te ensina a mecânica mais importante de todas, o acordo. Diferente do The Witcher 3, aqui a negociação é uma barra circular vermelha, você segura o botão até o ponto ideal, e se passar desse ponto ideal, ela volta pro começo. E aí o cara vai recusar o acordo porque basicamente você não ofertou nada demais. E ainda o cara vai ficar muito pistola. Então, pra resumir, pra ter um bom acordo, você precisa segurar a barra até o final, mas sem passar do limite. Mas enfim, falado ali com a mulher do bar, negociado com o primeiro fornecedor, a gente volta pra nossa antiga mansão pra tentar reaver e recomprar ela. E na porta, a gente dá de cara com o Vice Squad, a divisão antidrogas de Miami, que é onde a gente aprende outra mecânica do jogo, o suborno. A polícia nesse jogo, ela é insuportável, porque se você não escapa a tempo, e não é muito tempo, a polícia entra no modo exterminador e você é eliminado instantaneamente. O sistema do GTA nesse sentido é muito melhor. Você tem as estrelas e você pode fugir se você conseguir. Agora no caso de Scarface, se a barrinha do minimapa encher, já era. Não tem o que fazer. Inclusive eu já tentei viajar para outras ilhas e sim, dá pra você viajar no jogo para outros locais além de Miami e não resolveu. Eu mudei de estado, o nível de procurado sumiu, mas o meu barco simplesmente explodiu. Então para evitar isso, para que você consiga fugir o mais rápido possível, é importante que você suborne a polícia, porque daí a área de fuga vai ser menor, a polícia não vai tão longe, então você consegue fugir mais rápido, e eu já vou mostrar como que você faz isso. Então a gente encontra esse Vice Squad ali na nossa mansão, subornamos os caras e conseguimos recuperar a mansão. E a partir daqui é onde tudo de fato começa. De início parecia até um jogo comum, você faz as missões, assiste cutscenes, vai lá, faz tal coisa e tudo mais. Só que com o passar do tempo, eu fui entendendo que esse jogo tem uma dinâmica bem diferente do próprio GTA, porque aqui você é introduzido
O mapa já mostra isso. Sistema de negócios. Você literalmente lá, administra o seu império. não sei Não o é que, apenas pô. cumprir missões e é isso. Em Totalmente Scarface, diferente. a gente tem esse pequeno menuzinho aí que fica na esquerda. Nele você pode escolher a música, pedir um veículo, Total cash, comprar 7 milhões. e o principal, acessar o seu império. Com a opção Empire. E nela a gente encontra 3 seções. Business, onde você administra os negócios. Turf, para administrar os seus negócios pela cidade. E Hit, que é onde você suborna a polícia. E também gangues civais. Eu esqueci de comentar isso, mas você também pode subornar as gangues civais e aí diminuir um pouco a sua notoriedade e ser menos procurado. Por exemplo, se a sua notoriedade entre as gangues estiver muito alta e você estiver andando na rua, simplesmente vão começar a vir carros te perseguir. Se você entrar numa área de gangue, os caras vão começar a atirar em você de graça. Então, se você subornar as gangues e diminuir essa notoriedade, você passa meio que despercebido. Eles passam a não implicar tanto com você. E sobre os negócios em si, que é o mais importante, funciona assim. Você faz um favor pro dono de algum restaurante, de algum hotel, de algum empreendimento, e em troca ele vende pra você essa empresa. Assim você pode lavar o dinheiro através dela. E aí quanto mais negócios você adquire, mais locais pra vender as drogas você tem e mais lucro você tira. Você consegue distribuir melhor a mercadoria. E geralmente o jogo se distribui assim: missão principal, aí a gente cumpre esses deveres aí pra esses empreendedores pra adquirir o negócio de cada um. Aí vem mais uma missão principal, aí a gente vai pra uma outra área, faz favores pra outros empreendedores ali pra adquirir o negócio deles. Depois vem outra missão principal. Nem sempre é essa a regra, pode acontecer de você fazer 2, 3 missões principais em seguida, mas no geral é assim que funciona. E no meio disso tudo, a gente tem as missões secundárias do Felix, que é onde a gente tira de fato o dinheiro. Essas missões são baseadas em pequenos favores que a gente faz, e assim que a gente cumpre esses favores, esses fornecedores se propõem a negociar com a gente. E aí tem o fornecedor pequeno e o fornecedor grande. Chega um momento do jogo que você nem negocia mais com os pequenos, só com o peixe grande. E aí você consegue tirar uma grana absurda, assim, tipo 10 milhões em uma tacada só que isso não é do dia pra noite. E basicamente esses caras vão te vender uma quantidade de mercadoria que você vai vender e distribuir através dos seus negócios e vai tirar o dinheiro suficiente pra comprar outros negócios, pra comprar itens, carros, armas, enfim. A verdade é que tudo aqui é importante. Você não consegue só fazer as missões principais, assim como você não consegue só sair comprando negócios por aí. Você precisa fazer as missões secundárias pra ter o dinheiro, pra comprar os negócios, pra avançar a história. Não adianta você achar que dá pra rushar uma coisa sem fazer o resto. E aqui vai um detalhe bem curioso. Você sabia que o Tony não mata inocentes? Pois é, você pode até atropelar um NPC, mas não vai acontecer nada. É como se eles fossem imunes. Meio parecido com Assassin's Creed do tipo, Tony Montana não matava civis. E por quê? Porque no contexto do filme, o Tony faz a mesma coisa, digamos assim. Ele comete sim vários erros, crimes e tudo mais, mas pra vocês terem noção que custou a queda do império dele, não foi se envolver com os mafiosos ou com a polícia. Foi justamente o cara se recusar a matar uma família inocente. Apesar do Tony Montana ser extremamente lunático, quase como um Vaz, ele tem um resquício de humanidade. Agora, com criminosos, não. Daí ele realmente beira o extremo. No fundo, ele ainda tem um resquício de humanidade. E essa foi a forma que o jogo encontrou pra deixar isso claro. As armas, bom, tem de tudo: rocket launcher, escopeta, AK, serra elétrica, micro SMG, granadeira, sniper, facão e por aí vai. E o mais legal é que você não carrega isso tudo no bolso, como é no GTA. As armas ficam no porta-malas do carro. Eu achei bem mais interessante assim. Eu acho que dá uma dinâmica legal, porque basicamente você escolhe a dedo qual arma você quer levar. Então você leva aquilo um pouco mais a sério. E eu acredito que o GTA 6 vai ter uma mecânica parecida, tá? A gente tem também um catálogo de compras, desde decoração da mansão, até um carro militar com metralhadora. É foda, mano. Tirar o menu de armas do GTA vai ser, né? Vai ser meio... Vai ser interessante do jeito que fizerem, né? Vamos ver. Mas todo GTA tem menu de armas, se eu não me engano, né? Será que vão tirar nesse? Com as decorações a gente consegue manualmente customizar a mansão, mas sinceramente eu não perdi tempo com isso. E os carros que a gente compra, a gente tem um funcionário que entrega pra gente. Parecido mesmo com GTA Online. A gente tem 2 tipos de fast travel, né? Com a limousine e com o avião. E o avião vai te transportar de uma ilha pra outra ou entre portos. Se você nadar muito longe, o tubarão ele te come e você morre, como é no GTA V. E aqui algumas coisas rápidas pra não alongar demais. É possível você encontrar no jogo animações de finalização como em Red Dead Redemption 2, sistema
sistema de investimento, viagem pra ilhas, que eu já comentei, missões Caralho, de assassino, onde você joga com outro tipo de personagem, NPC como parceiro pra te ajudar, sistema de reputação que aumenta conforme você usa o seu dinheiro pra comprar itens novos, naquele catálogo que eu comentei. Basicamente, cada item que você compra te dá uma reputação. É como um sistema de ostentação. E quanto mais reputação, mais as letras da palavra Scarface vão se preenchendo, e quando todas se preencherem, significa que você chegou no máximo da reputação, em outras palavras, no final do jogo. E aquele sistema de investimento que eu comentei tem a ver com isso. Quando você compra participação em uma rádio através desse catálogo, a sua reputação também aumenta. Tudo que você compra aumenta a reputação. Outras coisas mais, outras coisas menos. A gente tem também territórios de gangues pra conquistar em cada área da cidade, estilo GTA San Andreas. Existe também um poder especial chamado Rage, semelhante ao do Trevor, onde o Tony fica em êxtase. A precisão da mira vai a 100%, você fica imune a dano, a munição não acaba, e você enche essa barra de especial xingando os outros. É isso aí. Isso acontece porque nesse jogo tem muita e no coisa, filme e tem, é muito usado o termo... Visualmente parece um GTA, mas ele tem personalidade própria. Pelo que ele tá falando aqui, pelo tudo que tem, mano. Balls, que seria bolas, bem literalmente. Diferente. Só que pra entender o contexto, seria mais viralidade. Ou seja, olha como eu sou homem, como eu tenho bolas e tal. É mais no sentido de intimidação. Então essa barra, ela se enche com intimidação, de uma forma traduzida. Então quando você xinga os inimigos, você bota medo neles. E quanto mais você xinga eles, mais balls você ganha e mais essa barra enche. E você pode usar o seu especial pra estraçalhar todo mundo. E um último detalhe é que quando você mata um policial, ao invés de você ganhar balls como é com criminosos, você perde. Ou seja, a sua intimidação cai. Caralho, o porquê isso acontece, eu não sei. Talvez tenha a ver com a questão do Tommy não matar inocente, mas eu não sei exatamente. Anúncio, filha da puta. O mundo é grande, mas já foi maior. Sai. Sobre as missões, as secundárias por Felix são bem simples, é basicamente entregar um carregamento, ou matar alguém, ou lidar com uma horda de gangue. Agora as principais, cara, eu tenho que aplaudir porque é nível GTA. A Radical Entertainment mandou bem demais. Cada missão entrega algo único e memorável, e eu consigo me lembrar de boa parte delas. Até as missões que a gente faz algum favor ali pro dono do estabelecimento pra comprar ele, muitas são bem interessantes. Em uma delas, o dono ali de uma cafeteria fala que só vai fechar negócio com a gente se a gente fazer os policiais que vêm ali pegar rosquinha e café grátis e irem embora. Então a gente pega a viatura que tá ali deles pra fazer com que eles venham atrás. Em uma hora a gente passa ali num posto de combustível e eles explodem. Ou seja, acabou a rosquinha grátis, acabou o café grátis e agora o cara ali que é o dono do estabelecimento não vai precisar mais da coisa grátis pros policiais. Então ele fecha o negócio com a gente. É uma missão bem criativa e ela não é necessariamente principal. Ela serve pra você poder desbloquear esse empreendimento e comprar ele. Mas agora uma missão principal, por exemplo, aquela do cargueiro, que a gente pega um helicóptero com uma metralhadora, entra no cargueiro, lida ali com os inimigos, desarma a bomba, atira em barcos na água e ainda tem um mini boss no final, são ainda mais bem feitas. Então as missões, no geral desse jogo, são muito bem pensadas, muito memoráveis, são realmente únicas. Tem uma outra missão muito interessante também, que a gente tem que matar um alvo que tá com uma roupa específica, em outra a gente tem que proteger um cozinheiro que quer pegar barbatanas de tubarão no mar e fica vindo uns gangster atrás dele. Então são coisas bem malucas, mas que são muito criativas e memoráveis. Sentido, já as secundárias, infelizmente, são bem repetitivas. Chega uma hora que enche o saco mesmo você fazer as missões do Félix e pegar carga. Até hoje, poucos jogos sabem fazer secundária bem feita. É um problema na indústria mesmo. E distribuir, cara, chega uma hora que isso daí enche o saco, mas as principais são muito interessantes, são muito legais e criativas. O que irrita de verdade, como um todo nesse jogo, é a dificuldade um tanto desleal, que é bem parecida com o Max Payne 1, onde aparecem inimigos a rodo, você não tem vida, é você contra 50 inimigos, a tua vida despenca muito fácil e nem sempre é justo, mas é porque talvez eu esteja acostumado com os jogos atuais, onde tudo é mais Nutella, né? E naquela época realmente os jogos eram mais difíceis, era mais escasso, você não tinha tantas informações de como lidar com as situações, era na raça. E o Scarface, ele faz você sofrer, viu? Mas conforme você vai jogando, mais e mais, melhor você fica, mais você pega o jeito, e aí você consegue lidar de uma forma mais fácil, entre aspas, com as situações desleais que aparecem. Eu acho que o pior mesmo são os bugs que esse jogo tem. Pode ser que seja a minha versão que eu joguei no emulador. Quando eu tava na parte da ilha, diversas missões bugavam e eu perdia tudo que eu tinha feito, a missão travava, eu tinha que resetar o jogo e aí voltava, cara, umas 3 missões atrás, porque eu não tinha salvo. Então isso daí realmente me atrasou bastante, me complicou bastante. Eu quase pensei em desistir umas 5 vezes por conta desses bugs, mas eu fui até o final e eu confesso que valeu a pena. E aqui uma última curiosidade que poucos sabem, esse
esse jogo tem um final alternativo. Eu não vou spoiler o verdadeiro final, porque eu quero que você jogue, mas basicamente o final alternativo é o final do filme. Se você ficar parado no início do jogo, o jogo vai entrar na cutscene final do filme, onde o Tony vai ser peneirado e aí ele vai morrer. É um detalhe bem parecido com o Far Cry, onde no começo da maioria dos Far Crys que eu conheço, se você ficar parado, vai acontecer alguma coisa e o jogo vai terminar. Então eu achei esse detalhe bem legal. Pra um jogo de 2006, só mostra que Scarface tava à frente. É a morte de Tony Montana. Muito foda. E bom, é basicamente isso aí. Eu recomendo que você veja meu outro vídeo de um clássico, Piratas do Caribe, no fim do mundo, de PlayStation 2. Eu já postei o vídeo aqui. Confere lá que você não vai se arrepender. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Eu sou Lofailol, @Lofailol no Instagram, Cara, me segue lá. muito bom como esse moleque sabe fazer vídeo, irmão. Muito bom, muito bom. Muito foda. Videozão monstro, cara, muito interessante Scarface, cara, muito interessante. Achei muito da hora. Muito da hora mesmo. Uma oportunidade aí, depois vou dar uma jogada. Com toda certeza. Parecia muito ser um GTA, mas, pô, tudo que tem, toda a diferença, tá ligado? Você administrar seu império, você. Essas paradas a mais mostra que o jogo tem a personalidade própria, tá ligado? Isso é muito interessante. Fora que eles botaram o final do filme e mudaram o final do jogo também, mudaram algumas coisas no jogo. Achei isso interessante também. Porque o cara que gostou do final, ele pode fazer o final do filme, tá ligado? Bem interessante. Mas é isso, rapaziada. O que você achou do React? O que você acha de Scarface já jogar? Deixa aí nos comentários. Mas, pô, bem interessante aí. O vídeo também do Low foi muito bom. É isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou, fui.